Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Biossegurança e Saúde e nesta aula nós vamos trabalhar aqui precauções por rota de transmissão, ok? Esse item está lá no 5.11 da sua apostila, na página 84. Vamos lá? Bem, quero que você entenda que os profissionais de saúde eles estão diariamente, constantemente expostos a riscos de maneira em geral, principalmente riscos biológicos, ok? Riscos biológicos aí, sangue, secreção, saliva, gotículas, aerossóis, por exemplo, lágrima, urina, sangue, fezes, ou seja, nós temos vários componentes de riscos relacionados aos riscos biológicos que nós profissionais da área da saúde estamos expostos. Por isso existem algumas medidas de precaução, equipamentos de proteção individual e também procedimentos que vão seguir, práticas, passo a passo de como, por exemplo, lavar as mãos e por que existe uma técnica para lavar as mãos. É uma medida de precaução justamente para evitar proliferação de micro-organismos, a transmissão de micro-organismos de uma pessoa para paciente, ou de um paciente para outro, ou de um profissional para outro. Ou seja, eliminar a transmissão e também outros fatores importantes para que não exista aí, obviamente, o desenvolvimento de mais agentes infecciosos no ambiente hospitalar. Então, nesse sentido, o objetivo principalmente é trabalhar as questões relacionadas a esses agentes transmissíveis pelo contato com sangue e outros líquidos corporais. As medidas de precaução, elas são a adoção, literalmente, de medidas de precaução prática, sistêmica. E eu quero que você entenda também que qualquer paciente atendido em hospital, independente do nível, independente do setor, ele é um potencial portador de alguma doença infecciosa transmissível. Entenda isso e grave isso para a sua vida como profissional. Por que isso? Que a partir do momento que você entender que qualquer pessoa, qualquer paciente pode ter alguma doença transmissível, você vai trabalhar literalmente seguindo as precauções de biossegurança. Então, nesse sentido, você não vai mais tocar na ferida do paciente sem luva, você não vai mais tocar no paciente sem lavar as mãos, ok? Você não vai mais dar banho no paciente, dependendo da situação, sem uma máscara, sem, obviamente, um avental para proteção. Então, nesse sentido, as medidas de precaução são justamente para evitar que os micro-organismos desenvolvam também aí muito mais proliferação, transmissão de um indivíduo para outro, e entendendo que qualquer paciente, qualquer setor, em qualquer nível de assistência, ele é um possível portador de uma doença. Isso vai facilitar você gravar que é importantíssimo seguir as medidas de proteção, de precaução, de biossegurança. A implementação da adesão às precauções padrão, elas são uma estratégia primária para evitar a transmissão de organismos, ok? É primária, é básico, digamos assim. Vem em primeiro lugar, tá claro? Nesse sentido, então, quais são os tipos de precaução que existem relacionados às questões de biossegurança em instituições hospitalares? Nós chamamos de precaução padrão e existem as precauções específicas, ok? Vamos delimitar cada uma delas aqui. As precauções específicas ainda são subdivididas por contato literalmente com o paciente, e respiratórias. As respiratórias ainda têm uma subdivisão, que podem ser por gotículas e podem ser por aerossóis, ok? Imagina você isso aqui, tá? Um paciente, uma pessoa, você nunca sabe se ela é portador de alguma doença ou não, mas imagine você visualizando isso daqui, tá? Ela está espirrando, ok? Então você visualiza nessa imagem aqui, além de aerossóis que vão ficar dispersos no ambiente mais tempo, ou seja, eles são mais leves, eles vão ficar dispersos nesse ambiente. Existem as gotículas, que são um pouquinho mais pesadas, mas também vão ficar menos tempo no ambiente, porque vão cair ao chão por conta da gravidade, porém, também podem estar transmitindo alguma doença, ok? Então eu quero que você entenda que todo paciente provavelmente pode estar com alguma doença transmissível, a gente nunca vai ver, e obviamente entender que não todo mundo está limpo e sadio, ok? Porém, eu quero que você sempre grave essa imagem. E uma questão importante a respeito disso aqui.
Dependendo do ambiente, algumas condições, o espirro, as gotículas aqui e os aerossóis, eles podem chegar até 6 metros de distância da pessoa. Agora imagina se o vento estiver de lá para cá ainda. O vento pode levar ainda mais esses aerossóis e as gotículas para um ambiente cada vez mais alto, mais longe, ok? Então, as medidas de transmissão são importantes para evitar esse tipo de situação, tá? A respeito do espirro, por exemplo, uma técnica simples que deve ser aplicada em casa e você deve começar a fazer, que é espirrar ou tossir. Faça aqui, ó, ok? Para dentro do seu braço e para baixo do seu corpo. Não coloca a mão, não espirra do jeito que ele está fazendo aqui. Faça esse movimento, espirre aqui para dentro, ok? E é óbvio, vá ao banheiro depois, lave a mão para fazer aí a continuidade do seu atendimento ou tratamento com pacientes. Aqui nós temos um exemplo bem simples, uma lâmina feita em laboratório, tá? Agar-agar, que alguém colocou uma mão. Se você conseguir visualizar, você consegue ver uma mão aqui. Então eu quero que você entenda que as precauções têm relação com contato respiratórios, como vimos na foto anterior, e precauções por contato, porque as nossas mãos são contaminadas. Simples assim. Existe sujeira aqui na minha mão, na sua mão, nas mãos de todo mundo. Existe então uma microbiota que é transitória, ok? Pego na maçaneta, me contaminei com o micro-organismo que está naquela maçaneta. Pego o corrimão do ônibus, por exemplo, o corrimão de alguma escada de algum órgão, de algum lugar, de alguma instituição. Eu aderi a algum micro-organismo transitório que não tinha na minha mão, ok? É uma sujidade, literalmente. E eu posso transmitir isso para outras pessoas. Aqui a gente consegue visualizar que cada uma dessas colorações, por exemplo, e formas, são um micro-organismo diferente, ou seja, temos muitos micro-organismos que estão aqui no nosso corpo, alguns já fazem parte permanentemente do nosso corpo e alguns são transitórios. O transitório, lembrando a você, eu tiro com água e sabão. Lavo a mão com água e sabão na técnica, principalmente. Eu elimino uma porcentagem gigantesca da sujidade transitória, que está ali, a microbiota transitória. E se eu precisar fazer a eliminação da residente, que é mais resistente, que ela está entremeada, digamos assim, nos tecidos da nossa pele, principalmente da nossa mão, aí eu preciso fazer degermação, ok? Utilizar um antisséptico específico para fazer degermação, tá? Exemplo cirúrgico. As precauções padrões, então, elas são utilizadas quando existir contato com sangue, todos os fluidos corpóreos, urina, solução de continuidade de feridas, lágrima, vômito, líquido cefalorraquidiano, fezes, por exemplo, pele com solução de continuidade às feridas e também mucosas. Então, sempre que eu for entrar em contato com algum tipo de parte dessa no corpo ou com secreções do paciente, eu tenho que seguir as prevenções, a precaução padrão, o protocolo de prevenção padrão. As precauções específicas, elas vão estar relacionadas com o contato e também ali com as questões respiratórias. E serão aplicadas para pacientes com suspeita ou confirmação de alguma doença. Tem suspeita de alguma coisa, prevenção específica, precaução específica. Tem confirmação de alguma coisa, precaução específica. Exemplo, vamos pegar um paciente que está com um caso confirmado de tuberculose e está, obviamente, com sistemas corporais ali descompensados, ele precisa ficar internado. Ele vai ficar na enfermaria junto com outros pacientes? Não, ele precisará ficar isolado em uma enfermaria só para ele. Tá claro? Então, o isolamento já é uma medida de precaução específica, por exemplo. O que temos mais aqui? Entenda a cadeia epidemiológica de transmissão de micro-organismo. Então, nós temos um agente infeccioso ou vários agentes infecciosos, lembra lá da figura da mão. Vários agentes infecciosos, eles têm uma fonte de transmissão de doenças. Essa fonte de transmissão de doenças vai ser uma porta de saída desses micro-organismos para o desenvolvimento de saúde de doenças. Vai existir uma forma específica também de transmissão, que pode ser por gotícula, aerossol, pode ser contato, por exemplo, pode ser contato com sangue, pode ser contato diretamente com a urina do paciente. Vai existir uma porta de entrada dentro do organismo humano, e esse organismo humano ele vai poder ser um hospedeiro suscetível para desenvolver alguma doença. Ok? Então, entendendo essa cadeia de maneira bem ampla, você consegue visualizar que as medidas de precaução, sendo padrão ou específica, são uma medida de barreira importante para evitar que isso aqui aconteça. Então, quando eu conheço que o hospedeiro, aquele paciente com tuberculose que está em isolamento, tá? Ele já é suscetível, ele está doente, então ele está em isolamento. Eu conheço já que ele tem algum agente infeccioso, ou eu tenho suspeita. Quando eu coloco medidas de barreira, todo o ciclo ele não acontece mais.
Então, se eu utilizo aí máscara específica, utilizo também luva e outros equipamentos se for necessários para o caso em específico da necessidade daquele paciente, mas no caso da tuberculose somente a máscara, que a transmissão é respiratória, quando eu utilizo esse equipamento de proteção, que é uma precaução padrão, eu já quebro esse ciclo todo. E aí, obviamente, não existirá aí proliferação de micro-organismos. Então entenda, de maneira ampla e geral, higienização das mãos. Sempre, porque vai ser uma medida de precaução padrão e específica, sempre, mas a higienização das mãos. Sempre que eu for entrar numa instituição de saúde, entrei no setor para trabalhar, para visitar, ou seja, para fazer um estágio. Procure uma pia e faça a lavagem técnica das mãos com água e sabão. Simples. Vai embora, já é final do turno, a mesma coisa. Antes de sair do setor, lave as mãos e saia da instituição, ok? Uso de óculos sempre que for específico, principalmente naqueles casos específicos de tosse ali que vimos, espirro. Uso de máscara também para aerossóis e respiratório. Imunização da equipe, é importantíssimo que a carteira vacinal esteja atualizada conforme o calendário vacinal nacional. Cuidados com equipamentos, de maneira em geral, que eu vou manipular, que eu pego, caneta, estetoscópio que anda pendurado aqui, obviamente, no pescoço, que é uma medida que não é muito adequada, tá? As medidas também de higiene desses equipamentos. O uso de luvas, que não substitui, literalmente, aí a lavagem das mãos, tá? Mas o uso de luvas para tocar o paciente, o uso de luvas para fazer procedimentos no paciente, o uso de avental, cuidados com o ambiente e cuidados com a estrutura. Então são medidas gerais que vão ser aplicadas diariamente, constantemente. Temos aqui medidas de precaução padrão, que devem ser seguidas para todos os pacientes. Todos, ok? Lembra daquela frase. Qualquer paciente, qualquer nível de assistência à saúde, ele é um possível transmissor de alguma doença, ok? Portador e possível transmissor de alguma doença. Então, para todos os pacientes, sempre eu vou lavar as mãos na técnica, utilizar luvas e avental sempre que for do procedimento necessário, ok? Seguir o procedimento que for necessário, usar luva para tocar o paciente, administrar algum medicamento específico, fazer a nutrição do paciente, dar banho no paciente, usar avental para dar banho no paciente também, para me proteger e proteger o paciente. Uso de óculos e máscara. Sempre que eu for fazer algum procedimento, eu vou aspirar, por exemplo, o paciente. Tem que usar máscara, tem que utilizar um óculos, ok? Porque a aspiração pode, obviamente, trazer aí algum gotícula ou talvez aí um aerossol para a minha mucosa ocular. E aí é uma porta de entrada para mim, para o meu organismo, ok? E outros tipos de ação também que eu posso utilizar esse EPI. E sempre que eu utilizar equipamentos pérfuro-cortantes, eu vou utilizar a caixa de pérfuro cortante. Não vou dispensar ou desprezar esse equipamento em um saco plástico, por exemplo. Eu vou ter que ter aí um equipamento específico. Então, a higienização das mãos com água e sabão, sabonetes, friccione aí com álcool, com álcool a 70%, porque 70% é o que vai literalmente aí desidratar o micro-organismo, vai matar os micro-organismos. O uso de luva apenas quando houver risco de contato com sangue, secreção, ok? Se eu vou tocar a pele íntegra do paciente, para tocar o paciente, dar um bom dia para ele, obviamente eu posso utilizar a mão sem luva. Usar óculos, máscara e avental sempre ou quando houver risco de contato com sangue também com o paciente. E o descarte dos materiais pérfuro cortantes no local adequado. Outra questão importante que é precauções de contato. Lavar as mãos na técnica sempre, uso de avental. Ok? Esse avental ele tem que cobrir todos os braços e aí eu vou utilizar luvas também que vão me proteger, tá? Porque às vezes o paciente pode encostar em mim. Eu posso ter aqui uma pequena fissura que eu me arranhei em casa, em alguma coisa, por exemplo, é uma porta de entrada para o micro-organismo, por exemplo, tá claro? Ou pode ser outro tipo de situação. E aí o agente transmissor ele vai ficar alojado em mim, vai se multiplicar em mim, ou seja, eu vou desenvolver a doença, tá? Isso acontece muito, por exemplo, com paciente com conjuntivite. Conjuntivite é a inflamação aqui nessa parte branca dos olhos, que é a conjuntiva e a esclerótica. Então nós temos aí a vermelhidão, por exemplo, e isso o paciente coça, que geralmente incomoda, tá? E ele pega na sua mão. Você pega na sua mão e coça o olho. Passou para você, simplesmente. Isso é uma medida de precaução de contato. Então, lavar as mãos já evita que esse micro-organismo que entre em contato com o paciente quando eu cumprimentei ele, e se eu for coçar o olho, eu lavei a mão antes, então não vai passar nada para o meu olho. Ou seja, quebrei a barreira de transmissão. E a medida de contato é a mesma coisa. Imagina um paciente com escabiose, por exemplo.
eu entrei em contato, mas eu tenho uma medida de barreira aqui do meu corpo. Então, o micro-organismo chegou aqui, mas ele não vai entrar em contato comigo. As luvas também, porque são contato, literalmente. E, a depender da situação, eu tenho um quarto privativo. E os protocolos das instituições, eles estabelecem o seguinte: na porta dessa porta, que sempre deverá estar fechada, na porta vai ter que ter uma plaquinha: isolamento, precaução de contato. Ok? Então, para quem for entrar, vai ter que utilizar esses equipamentos aqui antes de entrar. Ok? Não é entrar e colocar lá dentro. Ele vai ter que colocar do lado de fora, entrar para fazer o procedimento, sair e desprezar esses equipamentos. Por quê? A maioria desses equipamentos aqui, eles são descartáveis, não são reutilizáveis. Tá? Então, a indicação é sempre quando houver a infecção ou colonização de micro-organismos multiresistentes, por exemplo, também. O uso de luva e avental, toda a manipulação do paciente. E quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância entre os dois leitos deve ser de 1 metro, no mínimo, ok? Mas a maioria das instituições estabelecem, sim, uma enfermaria específica para fazer isolamentos. E temos também as precauções por gotículas. Lembra das gotículas do espirro? Tá? Sempre vamos lavar a mão na técnica, com água e sabão, utilizar máscara cirúrgica para o profissional e utilizar também máscara cirúrgica para o paciente quando eu for fazer o transporte do paciente. Vamos transportar esse paciente do setor A para a internação, do pronto-socorro para a internação. Máscara no paciente, tá? Ele tem que usar. E o profissional que vai estar acompanhando também. E depois o profissional, quando for fazer o acompanhamento, que esse paciente vai estar em isolamento também, com a plaquinha indicando o tipo de isolamento, precauções por gotículas, sempre que entrar ele vai utilizar também, obviamente, aí uma máscara para entrar em contato com o paciente e lavando as mãos sempre, ok? Porque a transmissão são por gotículas. Exemplos aqui de doenças, tá? Meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, por exemplo, tá? Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, eles podem ficar internados com outros pacientes, mas os outros pacientes têm que ter a mesma doença. Se não tiver a mesma doença, aí eu não posso colocar ele no mesmo quarto, tá? E o transporte sempre deve ser evitado, mas quando necessário, colocar a máscara no paciente e nos profissionais que vão fazer o transporte. E as precauções por aerossóis? Lavar as mãos na técnica, água e sabão. E aí eu tenho uma máscara específica. Por quê? A gotícula, ela é mais pesada e ela cai. O aerossol, ele é mais leve. E existe uma diferença em relação ao tamanho dos micro-organismos que estão na gotícula e também nos aerossóis. Tá claro? A máscara cirúrgica, que é para prevenção lá das gotículas, ela protege, ela tem um filtro de proteção para micro-organismos que são maiores de 5 micras, tá? Micra é 1 dividido por 1 milhão, só para você ter uma ideia. Então, ele é bem pequenininho. Agora, para micro-organismos que são menores que isso, são menores que 5 micras, eu preciso de uma máscara específica com filtro diferente. E o padrão é PFF2 e mais conhecido no campo da área da saúde, a máscara chamada N95, ok? Você vai ver ela aí em muitas instituições. Esse paciente também vai estar em isolamento e o profissional que for fazer o atendimento terá a sua própria máscara N95. Quando ele entrar lá, ele tem que estar já com a máscara. Coloca a máscara do lado de fora e entra para dentro da enfermaria para fazer o procedimento com o paciente. E o paciente, durante o transporte, também sempre utilizar essa máscara, tá? Ele vai estar com a máscara cirúrgica, ok? Então, a precaução padrão, higiene aí, via das mãos antes de entrar em contato, manter a porta sempre fechada. Se existe isolamento, mantenha a porta sempre fechada, principalmente aí nos respiratórios. Outra questão é no transporte também, como falamos, tá? Exemplo aqui de doença que está relacionado com a proteção para essa máscara, tuberculose, ok? Bem, nesta aula nós trabalhamos precauções por rota de transmissão, e aí você viu precaução padrão, precaução por contato e precaução respiratória. É importantíssimo que você coloque em prática esse conhecimento, tanto para a vida quanto para as questões profissionais de estágio e no campo profissional quando você estiver trabalhando e atuando na enfermagem. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço muito aí as anotações que você fez e aguardo você na próxima aula.